E aí, pessoal, hoje a nossa questão foi um pedido, uma solicitação do nosso seguidor Eduardo Carraro. Ele me mandou um direct pedindo que eu comentasse uma questão da banca RBO de uma prova de 2024 para concurso de veterinário. Ele teve uma dúvida nesta questão. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta. Faça sua pausa aí e veja se você acertaria ou se você pelo menos eliminaria alguma coisa que para você não estaria correto. Vai lá. Bom, a concordância verbal, todo mundo sabe que concordar é estar de acordo. Então, quando existe um acordo envolvendo o verbo, é uma concordância verbal. Claro que o verbo tem que concordar com outro termo. Esse termo é o sujeito. Então, um sujeito singular, obviamente, leva o verbo para o singular, e um sujeito plural, obviamente, leva o verbo para o plural. É que existem casos específicos que, por uma questão de malícia, de pegadinha ou de falta de lógica, muitas vezes, esses casos é que são cobrados em prova. Um deles, está na letra A, é a expressão um dos que. Quando eu vejo essa expressão, eu penso em singular, porque é um. Então, quando eu digo que Jorge Lemos foi um dos que discursou na inauguração, eu estou usando o discursou no singular, porque o um é um sujeito singular. Agora, se eu disser que o Jorge Lemos foi um dos que discursaram na inauguração, essa frase está certa também. Porque esse dos não é uma preposição. Ele é sinônimo do pronome demonstrativo daqueles. Jorge Lemos foi um daqueles que discursaram, ou daqueles que discursaram na inauguração, o Jorge Lemos foi um. Isso quer dizer que a expressão um dos que admite o singular ou o plural. E a letra A estaria correta, porque o doutor Ademar Silva foi um dos que trabalhou. Também poderia estar escrito que o doutor Ademar Silva foi um dos que trabalharam. Então a letra A está correta. Na letra B, nós temos um caso de sujeito composto. O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Nada mais natural do que você dizer que o pai e a filha jantaram juntos. Estou falando de duas pessoas. Daí o verbo no plural. Ou se eu também disser que chegaram atrasados o advogado e o juiz, eu estou falando da chegada de duas pessoas, advogado e juiz. Os dois chegaram. Portanto, sempre que eu tiver um sujeito composto, o ideal, o lógico, é que eu use o verbo no plural. Só que tem um detalhe. É a tal da peculiaridade que eu falei. Um gato e um cachorro representam um sujeito composto. Então deveria estar escrito apareceram. No entanto, o apareceu concordou só com o gato. Agora, os noivos e o padre também é um sujeito composto. Já seria vieram. Mas de repente esse vieram pode estar concordando só com os noivos, porque tem uma regra, e por isso esse caso cai em prova, que determina se o sujeito for composto e ele estiver depois do verbo. O primeiro exemplo, o pai e a filha, está antes do verbo. No segundo exemplo, o advogado e o juiz está depois do verbo. Então, sempre que o sujeito vier posposto, eu posso usar o plural, normalmente, ou eu posso concordar com o mais próximo. Por isso que eu não posso dizer que o pai e a filha jantou, mas eu posso colocar que chegou atrasado o advogado e o juiz. Né? Na terceira frase, eu poderia colocar apareceram um gato e um cachorro. Mas a última só pode ser vieram, porque o mais próximo já é plural, que é o que aconteceu na letra B. Luvas e máscaras é um sujeito composto. Faltaram. O mais próximo é luvas, então também não posso colocar faltou. Eu não disse que o sujeito composto depois do verbo admite o plural ou o singular. Não. Ele admite o plural sempre ou ele concorda com o mais próximo. Se o mais próximo aí é plural, só seria plural. A letra C traz um caso de sujeito percentual. Quando eu falo 1% é quantia mais que suficiente, 1 é o numeral singular. Então, por isso que o verbo ser está no singular. Se eu falasse de 25, que é o numeral plural,
É por isso que eu devo dizer que 25% serão destinados aos mais pobres. Ou seja, o verbo ele vai concordar com o numeral da percentagem. 0,9 é menos do que 1. Então, 0,9 é um percentual baixo. 1,9 não chegou a 2. Então, eu vou ter concordância no plural de 2% para cima. Agora, olha esse detalhe. 1% é singular, mas eu tenho a especificação de alunos. Então, mesmo que seja singular, os alunos serão reprovados. No primeiro exemplo, eu não tenho especificação. Olha esse outro. 25% é numeral plural, só que a palavra população é singular. A população é carente. Então, você está percebendo que quando é só o numeral, o verbo concorda com o numeral. Mas quando houver o especificador, alunos, população, o verbo vai concordar com esse especificador. Então, 99% do povo é dependente. Povo é dependente. 99% são dependentes. Por isso que veio a dúvida do Eduardo, porque a letra C também está certa. 15% é numeral plural, mas o orçamento é singular. Então, o orçamento deve ser destinado. Então, se essa questão não foi anulada, eu procurei na internet e não achei, ela deveria ter sido, porque a dúvida do Eduardo procede. Agora, para finalizar a letra D, outro caso específico é a expressão mais de um, que nos faz pensar em plural. Mais de um são 2, 3, N. Então, a frase como mais de um aluno se abraçaram na volta às aulas é normal. Né? O que não é lógico é você dizer que mais de um médico faltou ao plantão. Se foram 2, 3, 4, N, tinha que ser faltaram. A diferença é que esse caso também é específico, é que eu não estou levando em conta o mais de um. Estou levando em conta o tipo de verbo. Quando o verbo for uma ação recíproca, como o primeiro exemplo, o que é se abraçar? É um abraçar o outro e o outro abraçar um. Então, se a ação for recíproca, é plural. Mas faltar ao plantão não é uma ação recíproca. Então, teria que ser singular. Então, quando eu falo mais de um problema aconteceram, está errado, é mais de um problema aconteceu. Porque acontecer não é uma ação recíproca, como está na letra D. Passar mal não é uma ação recíproca. Então, mesmo que mais de um paciente sejam 2, 3 ou 4, mais de um paciente passou mal. Então, aí, Eduardo, você tem toda a razão de ter ficado na dúvida. Ele colocou, a banca deu a letra A como errada e eu buguei. Tem que bugar mesmo, porque a letra A está certa. Se você quiser estudar concordância ou qualquer outro assunto, lá no meu site, www.ricardos.com.br, você tem videoaulas de um curso chamado Exercitando Português e o combo são todos os assuntos. Eu vou puxar toda a teoria com 20 questões de cada assunto, de bancas variadas. Ou se você quiser só concordância verbal, tem lá também Exercitando Português, concordância verbal. E o curso tem 2 versões, uma mais antiga e outra de 2024. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Eduardo. Se você tiver alguma dúvida também, faça como Eduardo. Mande para mim e a gente faz um comentário. Até mais.